A paz do Senhor para os nossos irmãos e irmãs em Cristo, amém? O estudo de hoje tem como tema Deus aceita as nossas orações e súplicas. Texto áureo, Salmo 6, verso 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Texto básico, Salmo 6, do verso 2 ao verso 4, e do verso 7 ao verso 9, que diz assim: Tem compaixão de mim, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Este salmo, segundo Hallen, por certo, foi ocasionado pelo pecado que Davi cometeu com Batseba. Ele não consegue achar palavras para expressar como se sente envergonhado e humilhado. Davi pede misericórdia da parte de Deus, porém, não se estriba na sua bondade, mas no seu amor. Seu senso de culpa era tão grande que seu corpo se ressentia, abalando até mesmo os seus ossos. É esta profunda convicção que leva ao verdadeiro arrependimento, à confissão e então à purificação que Deus concede. Por que Davi pecou? Porque estava fora do seu lugar. É arriscado ficarmos fora do lugar onde Deus nos colocou. Precisamos estar vigilantes e em oração para não cairmos em tentação. Devia estar na frente da batalha e não ocioso no palácio. Alguém disse: o diabo tenta os que trabalham, mas o ocioso tenta o diabo. O afastamento de Deus, no entanto, não ocorre da noite para o dia. O pecado não nasce adulto, é gerado pela concupiscência. Sem se dar conta, o crente vai se distanciando da presença de Deus, tornando-se presa fácil para o inimigo. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Visitando os Alpes suíços, um certo homem viu algumas ovelhas num determinado pasto e, curioso, passou a fazer perguntas ao pastor que as apacentava. Uma destas perguntas era: como ele conseguia mantê-las saudáveis, sendo que uma única ovelha doente poderia contaminar todo o rebanho? Então, aquele pastor respondeu que era fácil reconhecer quando uma de suas ovelhas estava ficando doente, pois logo perdia o interesse pelo alimento. O alimento do crente é a palavra de Deus. Jesus, o Verbo de Deus, é o pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo. Davi se humilha na presença de Deus. Davi deseja a vida e não a morte. Deseja a plenitude da vida, livre do medo, da fraqueza e do pecado. Davi experimenta uma profunda tristeza, que não é um simples desgosto
por causa das consequências do seu pecado. O perdão de Deus só vem ao encontro do sincero arrependimento humano. Todo pecado é pecado, mas torna-se ainda mais grave quando a pessoa que pecou é um líder. Porém, isto não nos desanima, pois olhamos para a graça e a infinita misericórdia de Deus em Cristo. Concluindo, restabelecida a comunhão, o crente pode enfrentar o adversário com a certeza de que Deus já ouviu as suas orações e as atendeu. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Podemos orar assim: Senhor, uma vez perdoados por Ti, em nome de Jesus, livra-nos de sucumbir às acusações do inimigo pelos erros do passado, trazendo paz aos nossos corações. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Salmo 66, verso 20.